Pode falar? Não, para você. Eu? Tem aquele aplicativo, né? É, Para eu uma tenho, eu indicação. tinha o aplicativo casamento.com, né, que eu olhava tudo por lá. Então, eu olhava orçamentos por lá, essas coisas assim, né, porque eles dão todas essas informações pelo site. E aí, então eu comecei a pesquisar lá e tal, e chama um, chama outro, chama um, chama outro. E a gente sempre prezou muito pela forma que a gente era atendido, assim, sabe? Pelo carinho, como falava com a gente, o tanto que se importava, porque era importante pra gente. Então, a gente queria que também fosse importante para as pessoas que estariam trabalhando com a gente por esse momento, né? Então foi algo que eu sempre falei para o Marcos, que eu elogiei muito de vocês, porque vocês sempre atenderam a gente muito bem, davam atenção, tiravam dúvidas, né? Todo esse auxílio ali do dia a gente teve, ao pré-wedding ali que a gente fez também, todo esse auxílio, então isso que foi muito bom pra gente, sabe? O companheirismo mesmo, a parceria, sabe? Certo. E ali a gente fez aqui até algumas reuniões, né? A gente sempre fala que a gente passa aí por casamentos e 15 anos quase todo final de semana, então para a gente já é uma rotina, né? E tem coisas que nem a gente fala, Sim, né? Que a gente vê em outros casamentos, que a gente acha interessante, e alguns a gente até pede ali para evitar, para não. Até foi ali a questão das entradas da festa de vocês, que a gente deu a ideia ali do brinde, ou algumas coisas, né? sim. Então, e aí a gente aí foi atendendo vocês ali, e uma das coisas também que eu lembro que eu dei a sugestão, mas eu não imaginei que ia acontecer, e isso aí virou, não é que uma febre, né? Até começou a rir. Eu dei a sugestão ali e tal, poxa, como poderia ser a entrada da noiva, né? E eu sempre, uma volta e meia, eu mostro o vídeo de vocês, que a gente perguntou, né? Contando um pouco da história de você, porque a gente acaba vivendo a vida dos noivos, né? E aí você falou que Sim. o pai da noiva aí sustentou por um bom tempo aí a filha através de ser caminhoneiro, né? Sim. E aí eu brinquei, por que não pode entrar com um caminhão e tal? Eu não imaginei que eles fecharam aquele estacionamento, era por causa do caminhão do teu pai. Ele achou que um caminhão pequenininho e se assustou. Então, chegou aquele truck, não pode botar o carro aqui porque esse estacionamento tá fechado. Fiquei, beleza, né? Então eu botei um pouco mais longe e tal, tentei botar o mais possível ali, A porque a gente gente tava de ônibus lá, a gente não tava de carro. não tava de moto. Ah, Não, não! de Não, então a gente foi de convidado, né? A gente foi de ônibus, que normalmente eu sempre tento enfiar o carro bem mais pertinho possível e tal. E veio aquele enorme caminhão, né? Então ali Meu Deus, nem. foi uma. Até conforme eu estou conversando aqui, eu vou colocar umas cenas aí também para o pessoal entender o que a gente está falando. E aí, como foi ali essa ideia e o que você sentiu lá dentro do caminhão? Porque uma coisa foi a gente filmar, outra coisa foi fotografar, uma coisa foi você, naquela adrenalina, as coisas acontecer, e agora a gente quer entender um pouquinho como é que foi a sensação, né? Então, imagina lá você entrando, a gente fez o make-off, né, no salão lá, mas depois que você entrou no caminhão ali, qual foi esse sentimento, a ideia, veio milhares de coisas na sua cabeça, né? Então, na verdade, eu acho que tudo começou pela ideia, porque meu pai sempre falava, né? Ai, quando você casar, a gente podia entrar de carreta, né? Só que era algo que pra gente era meio que impossível, assim, né? Tipo, a gente não pensava muito em materializar isso mesmo. E aí, quando surgiu a ideia de casamento, a gente conversou com vocês e tal, e veio vindo as ideias e tal. E eu pensei, cara, vamos fazer dar certo, vai dar certo. E aí eu acho que foi muito legal, assim, no dia, quando meu pai chegou lá para me buscar no salão, a gente já tava com o caminhão, e aí, meu, foi tudo um misto de emoções, assim, aquela alegria, aquele nervoso, assim, e pensando, meu Deus, realmente tá acontecendo, deu certo, sabe? E, meu, para subir na carreta é o maior trabalho, né? Mas essa parte a gente deixa de off, porque, meu Deus. Mas foi muito legal, assim, a emoção de estar lá dentro, estar ali com meu pai, viver aquele momento com ele, um momento que foi tão desejado pela gente, né? Foi tão esperado. E tá subindo lá na rivagem, ver todo mundo esperando, né? Ver a surpresa das pessoas, porque ninguém sabia como ia ser.
Então, eu acho que isso foi muito legal, assim, sabe? Foi muito importante esse momento, assim. É algo que me marcou muito, sabe? Um momento, assim, que eu vivi com meu pai, que foi, muito especial. Então, a gente sempre fala aí, né, que o casamento tem que ter a digital do casal, né? Tem que fazer sentido algumas coisas, né? Então, aí, isso aí fez sentido. E eu não quero já meio que passando direto já para a cerimônia sem comentar sobre o making-off, porque alguns noivos, quando a gente vai fazer o making-off, é aquele make-off bem simplesinho, o noivo tá lá em casa, só coloca o terno, a gravata e foi. E o making-off aí do noivo foi um pouquinho diferente, até para dar sugestões aí para outros noivos aí. Diferente do noivo tá em casa e simplesmente só botar o terno, qual foi ali a sensação ali, poxa, o noivo, esse curtiu, tipo, pegou os padrinhos, uma barbearia, fez aquela loucura lá de botar o letreiro na frente do carro lá, quase por um preço. E teve coisas para contar naquele momento. A gente até fotografa e filma os noivos em casa, se arrumando tal, mas acaba ficando um pouco isolado. A gente até fala, ó, se você vai fazer em casa, chama um avô, chama uma avó, chama os pais ali para tentar pegar algo um pouco mais íntimo, né? Porque vai ficar uma coisa muito muito fechado, e na tua questão ali, poxa, foi só a barbearia, só vocês ali, dá-lhe uma cervejinha aqui, e conversa, peguei uma cena ali sem querer, deixei a câmera gravando aqui no peito aqui e tal, e de repente um tentou te pegar no colo, se não me engano ali, não sei se tu... Então, é um momento ali de, poxa, para vocês, o make-off é para descarregar aquela emoção, para chegar no casamento já tá um pouquinho mais, para poder curtir, né, não deixar aquela adrenalina só no casamento. Então o make-off ele conta um pouquinho ali como é que foi com os padrinhos ali, as loucuras ali do carro. Cara, assim, pra gente, aquela semana, né? Claro, a gente já tava preparando já fazia alguns meses, mas aquela semana eu acho que foi a semana que mais teve, como é que é, uns sentimentos muito intensos, nervosismo, ansiedade, né? Então, até aquela noite, meu, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de dormir. Então, ele sabe disso. E naquela noite eu não tinha conseguido dormir, eu tinha que dormir já de madrugada, e no outro dia, logo cedo, eu já estava em pé. E daí ela já foi pro salão, nervosismo, né? E daí, assim, a gente foi se encontrar com vocês para fazer o making off, né? A noiva e do noivo. E ali parece que foi muito natural, ali ajuda a tirar aquele nervosismo, sabe? O momento com os padrinhos, daí teve toda aquela resenha, o rapaz foi lá colocar os adesivos no carro, teve até um padrinho que quase perdeu, a polícia deu um enquadro nele por conta do adesivo no para-brisa, mas daí ele explicou lá toda a situação, eles fingiram que não viram nada, passaram um pano, né? Mas, assim, é muito legal se vocês tiverem a oportunidade de fazer algo diferente, para algo mais íntimo, assim, com os amigos ou padrinhos, né? Eu recomendo que façam, porque é muito bom. E depois que você vê o vídeo, depois que passa todo aquele momento de tensão, é muito bom. Dá uma alegria, assim, sabe? É muito bom isso. Pro vídeo e só não ter também só as fotos da cerimônia, né? Porque aquele dia não é só o momento da cerimônia. A gente fala que antes disso acontece muita coisa. Aí que acontecem as coisas. A cerimônia já é algo padrão, já é algo tudo esquematizado, que pode acontecer, a emoção, essas coisas, mas antes de acontecer o casamento, tudo pode acontecer. E o make-off, ele tanto a noiva e as madrinhas, o noivo também ali com o pessoal, é para tirar o nervosismo ali antes da cerimônia, né? Já se esquecer um pouquinho da cerimônia, que já é mais tenso, né? E curtir um pouquinho ali. E ali, então, o make-off ali foi para descarregar mesmo ali, já até relaxar um pouco, e ali a questão da cerimônia, então, voltando ali à entrada da noiva, o noivo lá de costas, só escutando o barulho do caminhão, e aí começou as coisas ali. Então, se eu não me engano, no dia tava para querer chover, né? O tempo tava meio estranho, não, né? Eu lembro que tava no bar. Choveu à tarde deu uma garoa para assustar a gente. Deu ali um risco ali, então. E ali as coisas começaram a acontecer. O que eu lembro ali também foi
teve as entradas, tal, tradicional ali, aí no momento que você vira ali para a noiva, aí parece que a gente sempre fala que a make-off da noiva, ela tá na adrenalina, mas o noivo é um pouco mais relax, mas deixa para as coisas acontecer. Quando acontece da noiva entrar, parece que o papel muda de figura. A noiva fica a entrada da noiva acaba até ela ficando emocionada, mas ela tá mais relaxada, tipo assim, ó, pronto, agora a coisa tá acontecendo. E o noivo é ao contrário, ele consegue ver ela entrando, aí que aí que o bicho pega, né? É verdade. Então ali é o momento que a noiva meio que passa ali o bastão pro noivo, tipo, o nervosismo dela já alivia, porque ela ficou naquela adrenalina se arrumando. E aí agora é a emoção ali do noivo, a noiva entrando no caminhão, já o pai e tudo. E agora, quando vira, ela vê ele e ele vê ela, o que foi ali a emoção, o sentimento, comentário aí de vocês aí. Quer falar? Não, pode falar. Assim, cara, não tem muitas palavras para descrever o sentimento, né? Mas, assim, tinha acontecido muita coisa, né? Nas nossas vidas até chegar o grande dia do nosso casamento. Então, é que nem você falou, a noiva fica muito preocupada e eu sempre tava muito tranquilo. Calma, amor, vai dar tudo certo. E realmente, quando eu escutava as buzinas do caminhão, assim, ó, eu comecei a chorar de uma forma, fiquei muito emocionado, assim. Foi uma mistura de muitos sentimentos, assim, sabe? Tipo, mas eu acho que o maior ponto era o que a gente tinha passado para chegar até aquele momento, e foi um momento de alívio. Tipo, que tinha tudo dado certo, era uma realização de um sonho que a gente tinha, a gente sempre teve esse sonho de conseguir fazer o nosso casamento, a nossa festa da forma que a gente queria. Então, foi algo muito bom, assim, e eu chorei muito, fiquei muito emocionado, né? Mas eu acho que é por conta disso, por conta que ali tava caindo a ficha que tava tudo dando certo, sabe? Eu acho que é muito legal esse negócio de inverter os papéis, assim, porque eu lembro que, uma semana antes eu chorava o dia inteiro, assim, porque eu ficava pensando, meu Deus, tá acontecendo? Nossa, é sério isso? Daí aquele nervoso, assim, de, vai dar tudo certo, sabe? Quero que dê tudo certo, espero que dê tudo certo e tal. E aí o tempo também, a gente não sabia se ia chover ou não, então eu ficava super nervosa. E aí, eu chorava de noite, assim, porque eu ficava sempre pensando, Deus queira que dê tudo certo. E aí é exatamente isso, é a materialização de um sonho. Tipo, tu vê aquele momento acontecendo e tu pensa, caramba, deu realmente tudo certo, a gente conseguiu fazer dar certo, por mais que aconteceu muita coisa antes, o Marcos sofreu 2 acidentes de carro, eu, enfim, andei 2 vezes de ambulância, então foi muito assim, sabe? Foi muita coisa que aconteceu até chegar aquele grande dia e realmente assim tudo ser realizado, sabe? Então, aquele momento para mim foi aquela sensação de alívio, assim, tipo, nossa, realmente deu tudo certo, graças a Deus, não tá chovendo, tá um dia lindo e tá todo mundo aqui, sabe? A nossa família toda aqui, olhando para o Marcos, ele chorando muito. Então, tipo, sabe, foi aquela sensação assim, nossa, que bom, deu tudo certo, sabe? Então, ali acontecendo ali o encontro dos dois ali, e a gente registrando ali, aconteceu tudo ali de uma forma bem natural, até Sim. mesmo ali na época, até vou contar algo para vocês ali, que a gente passou por uma dificuldade, já falando de dificuldade do casamento, a gente passou pela dificuldade aí da pandemia, porque logo depois que acabou a pandemia, eu vou contar até algo pessoal nosso, que a gente meio que quebrou, né? Porque fotografia, vídeo, casamento, 2 anos, quase 3 anos aí e tal, a gente quebrou e a gente foi levantando bem devagarinho aí, comprando equipamentos de novo, fazendo os ensaios fotográficos, não encarando o casamento. E uma coisa que vocês não sabem, a gente voltou na linha de casamento depois da pandemia com vocês. Então, então a gente quebrou na pandemia. Quando a gente voltou, primeiro casamento ali, voltando da pandemia ali, são com vocês. Por isso que vocês estão vendo ali o nosso crescimento ali, os equipamentos, tudo que aos poucos a gente vai voltando ali, que a gente teve que vender tudo. A gente não conseguiu manter ali a questão E o casamento de vocês ali tem uma história também para nós. A gente fala que a gente cobre casamento todos os dias tal, mas
saindo da pandemia, o primeiro casamento que a gente voltou a fazer foi o de vocês. Então, aí tem uma história ali por trás ali também. E foi uma cerimônia bonita, né, deles, né? Os convidados tudo prestigiando ali, bem quietinho. A gente quase não viu o celular atrapalhando, né? Que geralmente acontece muito. O celular ali, o pessoal confiou ali no nosso trabalho, e a gente viu ali que nos corredores, eles têm o costume de quase invadir o corredor para querer botar o celular para filmar, né? E a gente reparou que ali o pessoal curtiu a festa mesmo, não ficou naquela... No celular. Só, né? E ali a minha pergunta é o seguinte, com a filmagem e com a fotografia ali, a questão do material, o que vocês acharam, algo de comentar, para comentar também, fotos, por exemplo, que não imaginaram que tinha e estava lá, alguma cena que vocês... Porque o que acontece? Vocês não conseguem ver o que está atrás, nos convidados, o que aconteceu e tal, e a gente prioriza isso, a gente pega ali o pastor, na questão foi o celebrante, vocês e tal, e eu tento pegar cenas um pouco também dos convidados, né? Então, ali, algo que ficou interessante ali com vocês ali, que vocês acharam, ou algo do gênero ali, depois de assistir o vídeo, ver as fotos. Quer falar? Posso falar? Então, acho que o mais legal, assim, depois que a gente viu as fotos, é porque sempre fica aquele gostinho de saudade, assim, mas, como eu falo, né, aquela alegria de ter realizado, de ter acontecido, né? E eu acho que para mim foi muito legal foi ver que tinha várias fotos dos convidados emocionados, ou eles rindo, sabe? Ou eles pegando a alegria deles assim quando a gente estava entrando, né? Eles olhando com um carinho assim pra gente, tudo, as fotos todas elas me passavam um sentimento, sabe? Um sentimento assim de alegria, um sentimento de realização, enfim, tem foto dos meus pais, deles chorando, minha mãe, quando eu e meu pai estamos entrando, ela chorando. Então, tudo isso foi muito bonito, assim, para mim, sabe? Ver que, além de pegar nossos sentimentos, as nossas reações para as coisas, essas coisas assim, ter pego também todo mundo da festa, assim, sabe? As emoções das pessoas, tanto na cerimônia quanto na festa depois, sabe? A qualidade que as fotos entregaram também, assim, foi surreal. Então, isso que contou muito pra gente, assim, sabe? A parceria, de estar ali sempre conversando, trocando uma ideia, sabe? Vocês dando ideia pra gente, a gente comentando também sobre o que a gente queria. Então, acho que foi isso que foi muito legal, assim, pra gente, sabe? Abraçou muito do que a gente queria, porque era isso justo que eu comentava com o Marcos, sobre essa questão de também poder abordar outras pessoas, sabe? Tipo, pegar a reação das outras pessoas, delas felizes, enfim. Acho que foi isso que foi muito legal pra gente, assim, sabe? Eu, na fotografia, eu penso assim, claro que o mais importante ali são os noivos, né? Mas quem está ali prestigiando também tem uma importância ali na vida do casal, né? E não pegar a reação deles também. Que na fotografia eu prezo muito, não é só fotos posadas olhando para a câmera. Tem que mostrar o sentimento, e a fotografia tem que ter um sentimento. Tendo sentimento, a gente já está lá grudando na pessoa. Por isso que na questão do vídeo, né, eu prezo ali o discurso, fica uma câmera no pastor, no cerimonialista, a outra nos noivos ali, e uma fica circulando ali para os convidados. Na época, a gente só trabalhava com duas. Ali vocês via a cena ali no momento que o caminhão estava chegando, e a outra câmera ali com o noivo de costa, tendo a reação e vendo o caminhão lá, passando lá atrás. Então, duas câmeras, na época, eu já conseguia trabalhar com duas, agora já estou com três. Então, sim, uma fica responsável só para os convidados ali, porque eles fazem parte da vida do casal, né? E se os noivos convidaram os convidados ali, alguma reação tem que ter. Então, se o pastor lá, o cerimonialista, falar algo engraçado, alguém vai rir. Então, tem que ter sempre esse jogo de cintura. Alguém está emocionado, falar algo interessante, algo emocionante, alguém... Então, tudo ali a gente se preocupa ali na questão ali de registro, né? Até a questão do vídeo, vocês têm a recordação da cerimônia inteira. Apesar que as redes sociais, a gente usa aqui, Instagram, Facebook e tal, mas a rede social ela é limitada. Por exemplo, um Reels ou um Story, você tem 15 segundos, 30 segundos, 2 minutos. E um casamento, às vezes, tem 1 hora, às vezes um casamento é emendado junto com uma missa numa igreja católica e tal, e chega a ter quase 2 horas e meia de casamento. Então, sim, 1 hora, 40, se eu não me engano, no teu foi quase 40 minutos, 50 minutos. Mais ou menos. Eu tentei de cabeça, porque de tanto editar, a gente...
porque ela assiste quase várias vezes, né? Vai e volta, tal. Então, eu acho que, se não me engano, foi uns 40 minutos de casamento. E tudo isso aconteceu várias coisas, então não dá para resumir aí em 2 minutos de vídeo para rede social. Então, eu sou mais fã das antigas mesmo, a filmagem inteira, porque você tem a emoção de cada situação ali. O vídeo, ele te volta no tempo, é uma máquina do tempo, né? E isso é isso que a gente gosta ali na questão da nossa profissão. A gente consegue trazer vocês para o momento daqui a 20, 30 anos, vamos dizer aí, quem sabe aí já venha quem sabe aí eles querem saber como foi a vida do pai, né? Como é que foi e tal, ou parentes que não tiveram num dia tal, como é que foi aquele dia tal. Você não vai conseguir contar num videozinho de 1 segundo, de 1 minuto, né? Então, a cerimônia ali, a gente se preza toda a questão da reação. O pastor falando algo engraçado, os noivos sorrindo e a plateia, né, que seriam os convidados ali, demonstrando aquela reação. Então, a gente pega tudo. Eu acho isso que foi muito legal, porque tanto a foto quanto o vídeo eles conseguiram expressar, sabe, o sentimento que a gente estava sentindo, dos convidados, enfim. E até a filmagem que eu acho mais legal é a da festa, porque é todo mundo ali pulando, sabe, ali se divertindo e tal. E, meu, vocês pegaram uns momentos, assim, muito específicos que ficaram muito legais, assim, sabe, dos convidados dançando, brincando. Coisas que às vezes não estavam, tipo, no nosso campo de visão, exatamente, assim, a gente conseguiu ver depois, que nem a gente fala, né, o casamento, ele tem um roteiro, então a gente fez tudo certinho, assim, para cada parte ficar organizada, mas essa parte da festa ali, a gente largou mão porque a gente entendeu, poxa, agora a gente já fez tudo, então agora é só curtir, entendeu? E aí vocês conseguiram pegar esses momentinhos ali que a galera tava pulando, dançando junto com a gente, às vezes a gente brincando com algum familiar, então foi isso que foi muito legal, assim, sabe? Então, teve coisas ali que depois que vocês assistiram na festa que foram ver o que aconteceu. Aí, É verdade. Vocês estavam lá, mas a gente bateu o olho aqui, os padrinhos estão aprontando aqui, a gente já está pegando ali. Hoje vocês vão ver, né? E uma coisa também, aproveitando aí a questão da festa, a gente sempre fala que tudo que acontece na cerimônia, tudo que acontece na festa é uma lembrança. E às vezes, agora lembrando que a gente tem uma noiva que agora é casada, né? Que eu não sabia que era dançarina, que gosta de dançar, e no dia lá, tal, foi. Achei que eu ia fazer uma apresentaçãozinha, né? Então, e às vezes os noivos vêm conversar com a gente e tal. Não vou fazer uma valsa, não. O que as pessoas vão pensar tal? Então. Eu falo, mas não sei dançar. Poxa, a valsa é um passinho para um lado ou para o outro, mas o que é a diferença da recordação se você fosse fazer uma valsa de um passinho para um lado e para o outro, ou não fazer aquele momento e fazer? Qual é a opinião que você daria, o conselho que você daria para esses noivos? Porque senão você não teria esse momento com os padrinhos, com as madrinhas. Eu lembro lá que no make-off, quando o noivo estava se trocando lá, eles estavam fazendo um ensaio. Eu acho que eu peguei um pouquinho ali, tá? Não sei se eu coloquei. Eu acredito que eu coloquei. Se encaixasse, não sei se eu peguei eu coloquei algumas cenas de você se arrumando em casa, porque senão daria aquela contradição da barbearia com a casa, mas eu devo ter colocado. Sim. Então, teve ali vocês ali fazendo um pequeno ensaiozinho em casa. É uma coisa que dá ali um trabalho, e às vezes a pessoa pensa, vou pagar um mico e tal, mas qual foi a lembrança que vocês teve na festa, nesse momento, da hora da dança aí? Eu vou falar, porque assim, eu sou uma pessoa que eu nunca tive o costume de dançar, de soltar muito, pelo contrário da Nicole. A Nicole sempre foi muito fã da dança, ela sempre gostou. E quando a gente começou a planejar o casamento, a gente foi pegando ideias e tal, e a gente viu que tinha alguns casais que faziam a dança com os padrinhos, né? Cara, a Nicole amou isso. Eu falei, é legal, né? Mas ela falou, então vamos fazer. E eu já fiquei meio receoso, assim, eu falei, será? Mas no fundo a gente conversou, eu falei, não, então vamos fazer, vamos ver se todo mundo vai topar, né? A princípio a gente ia até pegar uma coreógrafa, né, pra fazer, só que a gente viu que tava bem fora, assim, do nosso orçamento e tal. Daí a gente falou, vamos meter a cara e vamos fazer a gente. Aí eu falei, não, fechou. Aí a Nicole falou com as madrinhas, né? As mulheres, né? Muito fácil de topar. Aí foi os homens, né?
Mas no fim deu tudo certo. A gente não deixou eles pensar muito. A gente conversou entre a gente mesmo montou a música ali, eu dei uma de DJ, já montei a música, e daí a gente pegou meio que todo mundo de surpresa, ó, vai ser assim, 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 quem é que topa? Na hora, né, todo mundo tava meio assim, todo mundo falou que sim. Então, assim, foi um pouco difícil, a Nicole que montou a coreografia tanto dela com as madrinhas e eu com os padrinhos e alguns amigos, né? Mas, assim, foi um processo meio demorado para a gente teve que fazer Cansativo. bastante ensaios, porque homem é um pouco mais duro, né, e tal, dava um pouco de vergonha, tanto que eu falei, ó, no dia a gente vai colocar um óculos, porque para dar uma quebrada no gelo, assim, e tal, né, mas foi bem legal, né? Tipo, deu tudo certo, e depois, assim, o que eu pensei que podia ser um motivo de vergonha, sabe? Cara, trouxe uma sensação, tipo, de alegria, tal, todo mundo elogiou, porque ali não é fazer certo ou fazer errado, é ser quem você é curtir o momento e ter o vídeo assim, meu, hoje a gente vê o vídeo, meu, veio vários erros, mas na hora foi super legal, super divertido, tava ali com quem a gente gosta, e a gente teve vários ensaios, né? Então, a gente ensaiava alguns finais de semana, e todo ensaio que a gente tinha um momento depois de resenha com os padrinhos, a gente Uma troca, né? conversava, brincava, ou fazia alguma confraternização ali com uma comida, alguma coisa. Então, tipo assim, foi algo que ajudou ainda mais essa união entre todos os padrinhos, sabe? Muitos não se conheciam, fizeram amizade, quando chegaram lá já estavam todos enturmados, ajudou muito isso, sabe? É muito legal, por mais, eu digo uma experiência minha, de mim, que não tinha como costume, valeu muito a pena. Eu acho que foi fica muito bacana, assim, né? Tipo, se eu pudesse dar um conselho para alguém que vai casar, é falar, faça, porque é muito legal. Tipo, toda essa troca, sabe? A questão, os padrinhos vinham aqui em casa pra gente ensaiar e a gente viu o comprometimento deles também com aquela situação, então a gente se sentia muito, muito amado, assim, muito querido, sabe? E aí toda a situação ali dos ensaios, os meninos, nossa, foi muito difícil até eles conseguirem se encaixar, pegar todos os passos ali, toda a coreografia, mas todos esses momentos, até os momentos em que a gente estava ali com alguma dificuldade em um passo, era muito legal, porque era uma troca muito bacana, sabe? Dava para ver que eles estavam realmente se esforçando. Então isso que era legal, assim, sabe? Eu acho que foi um momento muito bacana. E se hoje a gente fosse casar de novo, eu faria tudo igual, porque, nossa, foi mágico, assim, sabe? Aquele momento ali da galera tá ali junto com a gente, tá se esforçando, os ensaios ali, toda aquela troca, já pensando, imaginando como ia ser no dia, sonhando junto. Então, nossa, foi muito bacana, muito legal mesmo. E foi muito bonito também. Foi, né? Ficou bem caprichado. E então não é exatamente só a apresentação lá no dia. Antes, então, ele promoveu então a questão ali até de união de vocês ali, porque teve encontros, tal, pagando Sim. mico junto e aquela coisa, né? Não é só a recordação do dia. Vocês vendo aquilo ali, vocês lembram dos dias que vocês passaram junto e pagaram mico. Com Sim. certeza. Então no dia não é pagar mico, é que eu falo para os noivos é o seguinte, ó, poxa, se não vai ter uma apresentação, pelo menos uma simples valsa, que é um passo para um lado, para o outro, mesmo que não tenha condenação, mas aquilo vai ser uma lembrança para vocês, não é simplesmente só a entrada na festa, ou só comer, ou se preocupar com os convidados, que vocês vão comer ou não, ou estão com fome, aquela coisa toda. Não, porque o dia é dos noivos, então a entrada é voltada para eles, a sessão de fotos é todos voltado para eles, e aí o momento da valsa todo mundo para prestar atenção neles, então é algo até mesmo a gente fala que é conteúdo para festa, né? E quando eu falo que é conteúdo para festa, isso é uma forma da gente para nós, né? Mas a palavra para os noivos é o seguinte: é conteúdo, não é lembranças para vocês. Se não fica só aquela festa, comes e bebes e conversa, comes e bebes e conversa. Não, é um momento único, então é como ter que virar um show mesmo, tem que. Então, para aqueles noivos, pô, que está pensando, ou não tem vontade, poxa, eu não vou ficar na frente de todo mundo dançando, pagar mico. Não é difícil, é só ter força de vontade, e se pagar mico ali mesmo, vai ficar bom. Fica legal depois, fica uma lembrança boa. Então ali a festa ali, teve momentos que vocês não viram e a gente pegou com convidados, com padrinhos,
Teve ali a sessão de fotos, até mesmo a gente até bateu na tecla ali com vocês, né? Poxa, ó, não deixa de fazer a sessão de fotos, porque é uma forma que tem de garantir as fotos com todos. É uma parte chata que todo mundo até não gosta, mas a experiência com vocês ali, ó, se caso não fazer a sessão de fotos naquele período ali, no meio da festa todo mundo ia querer fazer foto com vocês. Então, Sim. vocês conseguiram curtir a festa antes da sessão de fotos e aproveitar o máximo depois da sessão de fotos, né? Porque aquele momento ali vocês curtiram pra caramba. Teve os padrinhos ali e tal, que quase jogaram o noivo no teto e as madrinhas que curtiram aí, que é o momento até para fazer aquele materialzinho para rede social, né? Que as madrinhas se unem ali para fazer uma brincadeira e tal. Então, a sessão de fotos até é algo chato, mas também dá para brincar É uma ali. lembrança, é legal. Mas o legal até é que na sessão de fotos, não teve apenas as fotos, né? Vocês deixaram uma câmera posicionada gravando, né? E também a gente tem esse vídeo. Então, tipo, a pessoa vinha ali, enquanto trocava, vinha, fazia uma resenha, contava alguma coisa, então não era só as fotos, tinha, às vezes a pessoa já vinha com uma piadinha, daí já dava uma risada natural, né? Então, isso aí também foi muito legal. A gente tem esse conteúdo inteiro, não é apenas as fotos, né? A Tem a sessão de foto que fotos. é para ser um pouco mais formal, mas o vídeo também que fica uma coisa mais informal, assim, mais natural. A sessão de fotos ali, eu deixo uma câmera travada no tripé ali, deixo gravando, porque às vezes 100 convidados, 150, 200, então haja braço, né? Então deixa no tripé ali, e quando o tripé tá gravando ali e tal, eu já vou pegando cenas das mesas, o pessoal conversando, porque normalmente a sessão de fotos é antes do jantar, então eu ainda consigo pegar as mesinhas ali ainda inteira, montadinha, o pessoal conversando, então eu deixo um tripé lá com a sessão de fotos. E o que eu quero, qual é a minha intenção é a sessão de fotos? É o pessoal parado? Não. É quando ele para de fazer a foto que eles vão tomar uma reação, vão dar um abraço no noivo, vão dar um beijo na noiva, ou vão dar um sorriso. Fazer uma brincadeira. Então, é isso que eu quero pegar. Então, eu não tenho aquele momento, pô, agora vai acontecer, não. Eu deixo uma câmera ali, fica gravando 1 hora ali de sessão de fotos, o tempo que for, 40 minutos, e deixa ali gravando. Depois na hora da edição, que eu vou ver o que é mais interessante ali. Se for só uma pose, beleza, mostra a pose ali e tal. Mas o que eu quero pegar é a chegada do tio ali, dando um empurrão no noivo, e dando uma risada, a tia ali, sei lá, fazendo qualquer coisa, essa que é a minha, para não perder ali enquanto está acontecendo a sessão de fotos ali, porque tudo pode acontecer, né? É verdade. Então, sessão de fotos, a dança ali dos noivos, e aí abre a pista ali, aí seja o que Deus quiser, né? Ali não tem mais roteiro, né? Aí ali acontece, ali normalmente às vezes os noivos estão dançando, mas não sabe que teve um que a gente conversou que tinha uma tia que não. Um parente que não era de dançar, mas ela soube que naquele dia da festa entrou na pista sem ela ver. Ela não viu esse parente dançando, né? E como a gente filma praticamente todo mundo que está ali na pista ali e tal, só na filmagem que ela foi ver que esse parente resolveu dançar na pista. Então, ali, vocês têm a dança ali, não só de vocês, né? Ali, a gente não fica só no noivo, na noiva em cima da pista. Na pista ali, o que acontecer, a gente está pegando ali. Aí, o que vocês viram ali e tal, o que acharam interessante, as fotos também na hora da balada, com a luz do DJ. E esse DJ pareceu um príncipe, né? Que a gente, para olhar pro DJ, tinha que. Eu nunca vi um tão grande. Pode falar. Fala, não sei. Pode falar. Eu acho que pra gente uma surpresa foi porque a família do Marcos, ela é toda da igreja, né? Então a gente ficou com um pouco de receio, assim, por conta das músicas e tal, um pouco de medo, assim, sabe? E aí, cara, todo mundo dançou junto, assim, todo mundo veio, tal, dançou, brincou, pulou. A gente abriu a pista quando terminou a dança, todo mundo veio junto, assim, sabe? Veio a avó do Marcos, então, assim,
eram pessoas que a gente esperava que ia ficar só lá sentadinha e veio, dançou junto e brincou com a gente e tal. E depois aí na filmagem a gente falou, caramba, até aquela pessoa dançou. Foi muito legal, hein? Pessoas que a gente não tinha visto, imaginava que não viria, estavam ali, mas às vezes a gente não conseguiu ver lá no momento, né? É que na hora da festa vocês vão curtir, vocês não vão ficar cuidando quem vai entrar, quem vai fazer, quem não vai. Depois nas fotos e no vídeo que vocês vão ver. Mas essa é a importância ali que a gente sempre fala dos noivos fazerem a valsa ou dançarem antes, né? Porque, tipo, meio que assim já vai dando um gosto na pessoa, até pessoas que não gostam de dançar tal, parece que já começa ali meio que preparar a pessoa, né? Deixar ela mais animada. Que nem o deles, a dança deles ali. Animou pra caramba. Isso foi dando vontade no pessoal que tava ali, né? Queria dançar também. Aí quando abriu a pista, choveu, foi todo mundo. Foi todo mundo, é verdade. É diferente do DJ só lá, ó, agora é o momento de abrir a pista, apaga a luz e tal, e põe um som. Olha, até encher a pista, tipo, ó, vazia, os noivos estão dançando sozinhos. Ah, eu não vou. Eu vou esperar encher. E de repente ali a pista já estava lotada, porque os padrinhos já estavam fazendo ali aquela coreografia, já estava praticamente lotada, então vamos embora. Então, aí o pessoal vai, né? Essa que é a importância ali de abrir a pista já com os noivos dançando. E dali a gente, desde o momento ali, tipo, mais ou menos que horas que a gente chegou lá? Foi de manhã? Foi de manhã, né? Foi lá para meio-dia, 11 horas. Não, chegou, acho que era antes do meio-dia, né? Era antes do meio-dia, era. Até que eu tô lembrando agora, quando a gente chegou, a gente foi recepcionado já com uma marmita pra gente. É aí verdade. tava louco de fome, aí pensaram na gente, né? Porque a gente veio de ônibus, né? Normalmente a gente vai com a moto, naquela época ainda era moto, na época até a gente chegou a vender o carro, a gente tava só com a moto. Então a gente ia cobrir eu lembro que vocês falaram. A gente só de moto, essa aqui. Acho que a gente foi de ônibus porque o tempo estava meio que chovendo, né? E a gente ia de moto, porque agora a gente está começando, depois da pandemia aí, conseguindo adquirir agora com carro, as câmeras agora em 4K, tal, Sony, essas coisas. Que bom. Mas na época lá a gente ia de moto. E não, vem cá, tem um lugarzinho aqui para dormir e vem cá, vocês são convidados nossos. Não, beleza, vamos embora. E aí chegamos lá, o Marcos já buscou a gente lá já com uma marmita, já levou a Rosana lá com a noiva lá tal, já com uma marmita, mas chegou lá também, já tinha um banquete lá também. E, cara, casamento é isso. Como é que eu posso explicar? As pessoas, a gente que vive muito com essa história de casamento, tem muitos noivos que se preocupam muito com os convidados, se eles vão comer, se eles vão ser bem atendidos, se eles vão ser bem recepcionados, tal, essas coisas. Mas o casamento não é para os noivos, não é para os convidados, é para os noivos. Com certeza. E se os noivos eles convidam as pessoas certas e essas pessoas que foram convidadas fazem parte da vida dos noivos e amam os noivos e estão junto com eles, não precisa se preocupar com os convidados vão fazer parte da festa, vão lá dançar mesmo que eles não gostem, ou então vão lá fazer as fotos mesmo que eles não gostem. Por quê? Porque eles não estão lá por obrigação, eles estão lá pelo casal. Então, a gente vê alguns casamentos que não é tão desenvolvido ali com a brincadeira, essas coisas, e tem alguns que são bem essa questão, principalmente os noivos que a gente repara isso nos casamentos, quando os noivos se preocupam muito, muito, muito com os convidados, se eles vão comer, se eles vão isso, aquilo, outro. A questão das fotos e dos vídeos não consegue até desenvolver muito e não tem muita questão da alegria, porque eles ficam muito focados nos convidados. E ao contrário, é os convidados que tem que estar focados nos noivos, e os noivos têm que estar lá, por exemplo. Os noivos gostam muito de rede social. Depois da cerimônia, da festa, a gente até faz umas fotos ali e tal, até eu acho que foi a questão de vocês também, a gente fez ali umas fotinhas. Esse é o momento importante, tem noivo que fica apavorado, não, mas os convidados estão lá na festa, vão lá, não. Esse é o momento de vocês fazerem a recordação com os padrinhos, tal, curte esse momento, cada momento vocês têm que curtir. Então, se vocês curtirem a festa de vocês, não se preocuparem com os convidados vão retribuir.
E a retribuição foi uma dessas, foi a questão da festa ali, que vocês nem imaginaram que tinha convidados que foram dançar. Isso que a gente vê no show. verdade. Uma coisa que eu achei diferente também, que no final da cerimônia, eu estava fazendo a foto com eles, com vocês, os padrinhos, eles estavam bem tranquilos, assim, não estavam com pressa para ir para a festa, né? Geralmente, eles querem que eu faça rápido para já ir para a festa, já querem comer e lá dar atenção para os convidados. Tudo tem o seu tempo. Primeiro tem que garantir os registros do casal e os padrinhos, né, que são importantes. Aí depois tem o momento de fazer a entrada na festa lá. E a gente vocês não estavam com pressa, o tempo querendo chover, e estavam bem tranquilo, bem de boa. A gente tentou organizar tudo antes, assim, resolver tudo antes, para que no dia fosse o mais leve possível, assim, sabe? Para que a gente pudesse realmente curtir e aproveitar, porque era um momento nosso, era um momento que a gente queria muito, sabe? Então, a gente tentou organizar tudo antes para que no dia fosse super tranquilo, assim, as pessoas gostassem também, mas se não gostassem também estava tudo certo, e era isso. Então, a gente tentou fazer do nosso jeitinho, assim, do jeito que a gente gosta, e também tentando, claro, fazer o melhor para os nossos convidados, mas, sabe, era isso. Então, e aí essa retribuição ali, porque se você escolher as pessoas certas para o casamento, elas estão ali por vocês, deixa acontecer, porque não tem como dar errado. É verdade. Mas se os noivos ficam muito focados em cima dos convidados, eles não vão ter aquela recordação. Por exemplo, vocês. Olha, eu acredito que eu vendo a Rosana aqui, conforme ela vai editando aqui, eu vou filmando, eu vou editando os vídeos aqui. A gente vê ali que ou a pessoa está curtindo ou não. E os dois ali, curtiram pra caramba ali. Né? Até o quê? Foi até umas 4, 5 horas da manhã, a gente depois saiu de lá, aí a gente já capotou, porque no dia seguinte a gente ia pegar o ônibus, né? Não, a gente fez o ônibus. Então ela foi o quê? Até com as 4 horas da manhã, né? 4 horas, na festa. Então, ali a gente sempre fala que a gente cobre o evento inteiro. Então, ali quando terminou ali a dança de vocês, abriu a pista, a gente, se eu não me engano, ficamos mais 1 hora ali, porque estava bem animado. Então, a gente combina sempre assim, a abertura de pista, se apaga-se as luzes. Então, vocês devem reparar, devem ter lembrado um pouco da gente, que a Rosana com os flash e eu com a iluminação em cima de vocês, a gente acaba incomodando as pessoas, porque na hora do DJ ali, apaga a luz, é uma coisa mais íntima, né? Por isso que se apaga as luzes e tal. E a gente quer registrar esse momento. Então, a gente fica ali mais uma meia hora, 1 hora, dependendo ali. E a gente não fica mais pelo fato de também não ficar incomodando, porque a gente até repara, às vezes, quando a gente sai um pouquinho da pista, porque a gente também dá uma respirada um pouquinho ali, a gente repara até mesmo por isso, a gente dá uma saída, meio que estratégia e tal, porque a gente sabe que tem gente que fica envergonhada de ser filmado. Então, a gente repara que a pessoa levanta da cadeira para ir para lá. Aí a gente volta. Então a gente sabe que tem pessoas que se sentem incomodadas com a foto, com o vídeo ali na hora da balada, porque não quer, senão é uma coisa pessoal dela, né? Então a gente sai um pouquinho, a gente repara que a pessoa vem e aí a gente pega. Só que não fica o tempo todo ali também para não incomodar, né? Então ali é nosso trabalho, a nossa função ali já foi tudo registrado ali e tal, e a gente chega para vocês e até que a gente chegou lá, então falta mais alguma coisa, tal. E aí é deixar vocês ali, curtir os últimos momentos ali e tal, porque nossa parte foi feita ali, que a gente, desde a cerimônia, making off e tal, foi tudo. Ficou alguma coisa para trás, vocês lembram? Então foi tudo. Nossa, meu Deus. Não ficou nada. Foi tudo 100%. Desde a questão do atendimento, antes da gente se ver pessoalmente, né, ali no pré-wedding, ali, toda essa questão, a gente sempre foi muito bem atendido, o carinho de vocês no pré-wedding, também a nossa correria de uma praia para outra. As então, ideias, as ideias, nossa, foi muito legal. Desde esse começo até o dia da cerimônia ali, a cobertura que vocês fizeram, tanto foto quanto vídeo, o making off, tudo, foi perfeito, assim, a gente não tem o que falar, foi muito bom. Que bom, foi um prazer, né, que a gente conseguiu atender aí, eu acho que a gente superou a expectativa de vocês, né? Com certeza. Então, aí esse é o nosso trabalho, a gente sabe que é casamento, e aí não é diferente de um casamento, 15 anos, até mesmo uma formatura, é um momento que vai ficar na vida de vocês.
E até mesmo a questão dos valores ali, o pessoal às vezes até acha, a gente não mudou muito a questão dos valores, a gente até vai subindo conforme os equipamentos, essas coisas e tal, mas mesmo que já foi o quê? 2 anos, né? Não, Fazem 2 anos. vai fazer Esse ano. Esse ano faz 2 anos, né? Então, a gente não saiu muito dos valores ali, não. A gente manteve um pouco ali e tal, e diferente. Acredito que vocês fizeram ali o orçamento com outros profissionais. A gente mantém mais ou menos esse valor, porque a gente pensa assim, ó, a gente é responsável por registrar momentos únicos, tal, que é um casamento, mas não é diferente de uma formatura, não é diferente de um 15 anos, Com porque certeza. 15 anos é a vida de um momento especial da vida de uma debutante, uma formatura, por exemplo, uma faculdade aí que fica 6 anos estudando e vai levantar o canudo lá naquele momento, se o cara não registrar aquele momento, é a mesma coisa que perder a hora do beijo de um casamento. Então, Verdade. o valor de uma formatura, ali as fotos de uma formatura de casamento, apesar que alguns só falar o nome noiva, acredito eu que o valor já sobe 2 zero, né? Meu verdade. Deus. Tranquilamente, tá? Se não mais. Então, aí o pessoal acaba ficando meio assustado, mas, nossa, mas vocês estão há quanto tempo no mercado? Tem alguns que questionam, né? Não, eu trabalho desde a época do VHS, então tenho aí para mais de 20 anos aí tal, em casamento, a Rosana aqui está para mais de 15 anos, apesar que a pandemia ali deu aquela parada, mas aí já está um bom tempo também. Só que o que a gente gosta é isso, é registrar o momento e até mesmo, por exemplo, quando a gente vai para Blumenau lá, a gente já passou 2 vezes na rua lá do salão de festa lá, quando a gente passa lá, a gente lembra do Revage, né? O Revage. Imagem. Então, quando a gente passa lá para ir a algum casamento, que a gente já foi algumas vezes para lá, e quando a gente passa ali, a gente lembra. Então, a gente vive a vida do casal, a gente vive a vida da debutante, a gente vive a vida do formando naquela época, naquele momento ali que ele vai se formar. Então, não é diferente de um casamento de um 15 anos. A gente é responsável ali por registrar um momento único na vida. Não é porque é uma noiva e a gente mantém aí o mesmo valor, mesmo que a gente só vai subindo conforme a infração aí, né? As coisas vão subindo e o pessoal se apavora. Não, mas vocês têm quanto tempo no mercado, Então, esse é o nosso gosto aí, até mesmo agora veio essa ideia de bater um papo, fazer um podcast aí e tal, para saber um pouco aí como é que tá a vida de casado, como é que foi no momento que a gente acontece tudo, termina a balada ali, deixa vocês ali, aí vai editar, e a gente não sabe o que eles viveram, né? E aí é legal aí esse bate-papo. Depois comecei a fazer o primeiro, agora eu vou viciar esse negócio. É legal essa troca, assim, né? Até pra gente entender como funciona e tal. Até pra gente saber mais de como vocês estão agora, né? Como vocês falaram, graças a Deus, crescendo cada vez mais. Então, acho que isso é muito legal, assim, a gente vê a evolução das coisas, né? E No casamento de vocês, eu estava trabalhando com a Canon, né? Com a Nikon. tu tava com a Canon, tava com a Nikon. E agora nós estamos com a linha da Sony, que é mais avançada. A gente já tinha, a gente já tinha a Sony, mas a gente teve que se desfazer até do bicheiro, até do carro, tudo tava. Mas aí a gente voltou fazendo festinha de aniversário de novo, aí é como se fosse começar do zero. Aniversário, formatura, e pô, agora vamos arriscar ali de novo ali no casamento.com, que casamento.com ali foi um dos primeiros que eu comecei, bem antes da pandemia, para fazer publicidade, né? E aí eu sei que o casamento.com dá um retornozinho ali, então, vamos investir agora. Agora é o momento da gente voltar a tentar entrar no mercado de casamento de novo. Aí o primeiro, tá? Uma coisa que vocês não sabiam aí, então, o primeiro aí são vocês aí. Que legal. Então é isso, gente. Foi um prazer aí conversar com vocês aí, conhecer um pouquinho aí como é que tá. A gente vê ali as postagens ali A bailarina. bailarina, e depois que eu fui começar a ver ali, falei, pô, se eu soubesse, antes eu tinha apelado um pouquinho mais na hora da dança. Não, mas é que ela estava um pouco parada. Eu tava um tempão já sem dançar, porque eu dancei até os meus 12 anos, daí eu voltei quando eu tinha uns 15, assim, mas parei de novo por conta da pandemia e tal, e aí eu tive que parar. E aí agora que eu voltei, Ano passado, né? Ano passado vai ela fazer voltou um aos ano que palcos. eu voltei, mas agora eu tive que parar de novo por causa da minha cirurgia.
Então, tipo assim, eu tava bastante tempo parada, assim, sabe? Mas daí o casamento que despertou essa vontade de novo, assim. Eu fiz a coreografia, então eu percebi o quanto eu amava fazer aquilo, o quanto era Não era algo gratificante. que tu gostava, mas tu não tinha Não se tinha o contato com encontrado ali. aquilo, né? E aí eu vou, tipo, o casamento foi 2023, final de 2023, e eu percebi que, nossa, eu gostava muito daquilo, sabe? E aí foi onde eu comecei a ver uns vídeos na internet e tal, e aí voltei a dançar recém, assim. Mas é algo que eu realmente eu gosto muito, muito mesmo. E é gostoso dançar, né? Eu sei que eu já fiz um tempinho na academia, eu fiz um tempinho em aula de dança. Aí eu tenho um grupinho, de vez em quando a gente se reúne ali para fazer umas dancinhas ali. É gostoso, muito legal. É liberdade para a alma, né? Sim. É, que nem a gente tava tentando dançar aqui. Enquanto vai assistir isso aqui, eu tô passando aqui no lado aqui, a gente dançando. Mas é só tomar uns copinhos que o pé desenrola sozinho já. É só tomar uns copinhos aí que desenrola. E o negócio é fazer o que gosta, né? Tipo, gosta de dança, né? E o negócio é investir nisso. Tem um plano B aí, né? Porque também, quando a gente faz algo que gosta, se consegue, como se diz, viver disso, é ótimo. Mas às vezes quando a gente começa, a gente não consegue viver sobre aquilo. Então, Certeza. carteira assinada, tal, tem as contas ali e tal, mas se é isso que você gosta mesmo, se profissionalizar mais, abrir uma sala, quem sabe aí, até mesmo ficou bem caprichado ali a dança de vocês. Começa a oferecer isso para noivas. Sim, eu tenho uma ideia sobre isso, de começar a fazer casamento, 15 anos, assim, né? Algo que é muito legal. Isso, começa com a que é mais fácil, acho que é mais fácil ensinar as meninas, né, 15 anos, para elas fazerem abertura de pista ali com as meninas, até a valsa com o pai ali. Até as noivas, tudo aí, e é como a gente sempre fala, né? É algo que você gosta, então, que nem a gente fala, a gente não é comparando um casamento com 15 anos, claro que o casamento tem uma responsabilidade muito grande, o tempo muito longo e tal, mas a nossa responsabilidade não é o casamento, a nossa responsabilidade ali é o registro das imagens importantes daquele momento. Então, é uma coisa que a gente gosta de fazer. E só que é uma coisa que a gente gosta, então, se a gente se pudesse fazer sem cobrar, se as contas não batessem aqui, não chegasse o correio aqui, era boletim, né? Com certeza. Então, nesse caso, um conselho, sei lá, uma experiência que a gente já viveu há um bom tempo, começa que nem uma escadinha, tipo assim, pegando experiência com uma noiva, com outra, você vai casar, eu faço assim um valor razoável, assim, tal, aí assim vai pegando, vai conhecendo, e assim, que nem a gente fez depois que saiu da pandemia, e desde quando comecei também, primeiro não existia rede social, então era de boca mesmo. Então, tu faz um trabalho com um parente, aí de um parente já vai para outro, e assim vai. Antigamente era só boca a boca, não tinha Instagram, Facebook, não. Antigamente era boca a boca. E ali tu faz um serviço bem caprichado com um valor um pouco mais baixo, e conforme vai fazendo para o outro, vai subindo por causa da questão da inflação, os valores vão subindo. E sem largar o emprego que você tem, começa a oferecer para as noivas, põe lá no Instagram, lá, por exemplo, a dança, um momento especial do seu casamento, coreografia e tal, e começa a fazer aquilo que você gosta. É isso, aos pouquinhos a gente vai crescendo, né? É isso aí. Sim. Aquela velha história, às vezes tem coisas que é difícil pegar fogo, mas depois que pegar fogo, então difícil é tu ir, mas depois que pegar fogo, vai embora. É isso aí. Então é isso, gente.